hoje eu tenho aqui a grande honra minha de ter um velho amigo, né? Um velho amigo não significa que estamos velhos, né? Só que de algum tempo, né, Otaviano? Eu conheci o Exato. Otaviano quando eu era coordenador do CAE, no final da década de 1990. O Otaviano é o presidente da AMPEC, na época. E o Otaviano sempre se mostrou uma pessoa com muito equilíbrio para coordenar aquelas discussões da AMPEC, né? Otaviano? Era difícil, né? Ali era. E você tinha muita habilidade, eu aprendi muito com você de ouvir os lados, ter paciência, construir caminhos e buscar síntese de opiniões. Né? E hoje o Otaviano já está há 17 anos nos Estados Unidos. Eu tenho aqui ele me passou, que eu pedi para ele me passar aqui quais foram os cargos que ele já vem assumindo ultimamente nos Estados Unidos. Ele é membro sênior do Policy Center for the New South, membro sênior não residente do Brookings Institute e diretor do Center for Macroeconomics Development em Washington. E aí o Otaviano também ele foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor executivo do FMI e vice-presidente do BID. Então é uma experiência já bastante solidificada no exterior. E basicamente, Otaviano, tu tem se preocupado sempre com a América Latina, né? Esses cargos em organismos multilaterais, você tem sempre com um olhar na América Latina, não é isso? Exceto pelos 4 anos em que eu fui vice-presidente no Banco Mundial, porque aí eu era responsável por um conjunto de temas, trabalhando com todos os países clientes do Banco Mundial. Tá. Inclusive, Eu tinha, eram 700 economistas trabalhando com comércio internacional, gestão do setor público, gestão de dívida pública, igualdade de gêneros e estratégias de redução da pobreza. E esses ó, 700 economistas, nossa, um time 200 deles estavam em Washington e 500 espalhados pelo mundo, pelos bacana. países clientes. Inclusive, você acompanhou no Banco Mundial do Piforá no Ceará, né? Sim, Sim. claro, E sim. foi uma experiência. Feito pelo pessoal da minha vice-presidência. Pronto, e foi uma experiência para a Ah, gente aqui do Ceará. Na verdade, o Piforá do Ceará, ele foi o primeiro da América Latina para entidades subnacionais, quer dizer, para estados. Né? E tinha uma experiência no Uruguai, mas no formato que o Ceará adotou, foi, eu acho, a primeira experiência da América Latina, tá vendo? E teve resultados fantásticos. Toda a estrutura institucional organizada hoje que o Ceará tem, seja nas suas finanças, seja em excelência de algumas políticas, vem lá desde o SWAP 1 com o Banco Mundial, depois o SWAP 2 e depois eu acho que fechou esse ciclo com chave de ouro com o Piforá. E o Banco Mundial, você, a sua equipe, teve uma participação significativa em nos ajudar a pensar, a formular políticas. Né? A gente aqui fica o meu agradecimento a vocês. e vice-versa, Flávio, vice-versa. Deixa eu explicar rapidinho. O P4R do Ceará abriu o caminho e virou um modelo que serviu de template, serviu de exemplo para o resto. E naquele momento, o P4R foi uma inovação que permitiu ao banco e o BID, o pensamento disso começou já quando eu era vice-presidente do BID, de encontrar um tipo de operação que nem era, digamos, o projeto de investimento Sim, tradicional, clássico, muito amarrado, muito preso, e o outro tipo de operação que é jogar dinheiro no orçamento do país ou do exatamente. Estado. E aí o P4R foi uma inovação Era bom dizer o que que é permitiu P4A, justamente o que é que significa a sigla, para quem nosso inscrito aqui no canal entenda. Project for Results. Exatamente. Quer dizer, é um programa Para resultado. em que você define o dinheiro é repassado com a liberdade e com a gestão, ao invés de ser como no projeto de investimento tradicional, em que os bancos ficam ali monitorando para onde vai o Exatamente. dinheiro. Nesse caso, o dinheiro vai para o orçamento, mas ele vai para o orçamento não para o Estado
faça o que quiser, mas que ele seja para aquele programa específico. E nesse sentido, isso abriu caminho para que o banco pudesse fazer com vários outros lugares. E no caso do Brasil, claramente, naquele momento, a orientação, tanto vindo do governo federal quanto do próprio banco, foi a direcionação aos entes subnacionais. Isso também serviu como modelo para o banco operar em outros países tipo federativo como o nosso. Então, a importância do P4R e de ter os parceiros locais que justamente fizeram do projeto um sucesso foi uma coisa que, uma contribuição mais uma do Ceará para o mundo. E o que me chamou, eu fiquei 8 anos no IPES e acompanhei tanto o final, a segunda etapa do SWAP 2, como o P4A. E olhando como o gestor local, tá vendo? Quer dizer, a minha visão é que mais importante do que até o dinheiro é a transmissão de tecnologia, de conhecimento, e transformar isso em política pública institucionalizada. Então, o Ceará passa governo a governo, ele não desmancha o que foi feito de positivo. Ele tenta sempre aprimorar as políticas que estão dando certo, né, fortalecendo, e aquelas outras aprimorando com outras expertises. Então, eu acho que tem dado ao Estado do Ceará uma maturidade institucional muito grande. A despeito das lutas políticas, que é natural de uma democracia, a gente não tem descontinuidade das boas políticas, está vendo? Então, isso é muito bom. E o Banco Mundial teve um papel fantástico nesse processo. Flávio, e vice-versa. Eu gosto de me referir a essas instituições, ao Banco Mundial em particular, como um grande beija-flor. Ele poliniza conhecimento. Ele traz, mas ele também leva, ele aprende. E o Ceará é também importante num outro lado, que é o seguinte, que é o da educação. Exato. A experiência de Sobral, a experiência do Estado, que em vários aspectos ela tem muito em comum com uma outra experiência também exitosa, que é a do Vietnã. Ou seja, mostra como a educação traz resultados por conta da estrutura de incentivos que Exatamente. alinha Perfeito. o êxito dos estudantes com os incentivos para professores e gerência e assim por diante. Então, esse paralelo entre a experiência do Ceará, que está tomando muito tempo para ser, digamos assim, copiada e adaptada pelo resto do país, eu posso dizer para você que com incentivos um pouco diferentes, a gente vai ver, explicando como é que o Vietnã, que não está longe de ser ainda sequer um mercado emergente pleno, o Vietnã disparou nos resultados do exame PISA, devido por isso. Então, é uma via de duas mãos, ou seja, as instituições também aprendem com esse tipo de experiência quando encontra parceiros à altura. Né? No caso, nós estávamos desenhando já o P4A 2 em 2014, 2015, mas aí houve todo o problema fiscal no país e foi suspenso as operações de P4A no Brasil. Só o governo federal tem uma operação lá ligada à educação. Mas eu acho que é muito importante, passando toda essa turbulência que nós estamos vivendo, que volte essa agenda, né, para os estados brasileiros principalmente. E é uma discussão, Otaviano, que era muito presente décadas atrás, se é o estado grande, o estado pequeno. A gente não entra nessa discussão. A discussão é um estado que entregue resultados. E o P4A, ele cabe nessa lógica. Né? Você não acha que a gestão ela tem que entregar serviços de qualidade à população? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa não ficar armadilhado num debate simplista completamente equivocado de Estado versus mercado, porque não existe mercado que funcione sem Estado, e a qualidade do funcionamento do mercado depende da qualidade justamente da relação entre Estado e mercado,
e vice-versa, assim como também ninguém, a essa altura do campeonato, imagino, o bom senso, imagina que existe alguma coisa como Estado substituir mercado. Tudo diz respeito aos incentivos, à estrutura de incentivos, ou seja, com prêmios e penalidades, que orienta a ação dos mercados, a ação dos indivíduos. E todas as experiências até hoje, digamos, de bem-sucedidas de desenvolvimento, particularmente na história recente da humanidade, elas trazem algum tipo de interação justamente virtuosa entre Estado e mercado. Se lembre, o meu primeiro livro, e lá se vão mais de 20 anos, mais disso, 26 anos, foi sobre a Coreia do Sul. E eu, naquela época, estou falando de 93, 92, 93, eu tentava explicar, abordar por que é que o Brasil tinha estagnado nos anos 80 e a Coreia tinha dado um salto. E ali no livro eu apontei como a Coreia, a diferença estava na estrutura de incentivos, né? E como a Coreia estava em curso de mudar. Anos depois, desde meu período no Banco Mundial, eu tenho escrito muito e publicado tanto coisas, policy briefs, como alguns artigos acadêmicos publicados em periódicos de excelência, sobre a armadilha da renda média. E como a armadilha da renda média, para ser ultrapassada, ela supõe, em todos os casos, sem exceção, onde ocorreu a ultrapassagem da armadilha pela renda média, houve uma mudança, uma adaptação, um aggiornamento, como se diz em italiano, uma atualização do aparato de intervenção do setor público nessa relação com o mercado, sem exceção. Isso. E, aliás, não é por acaso que a China tem interesse muito grande de aprender com a gente, o Brasil, o que não fazer. É isso. Uma vez eu dei entrevista na Radio China International sobre a armadilha da renda média, e 2 semanas depois, os caras ligaram, a entrevista em inglês, porque eu não falo mandarim, e o cara me ligou para me dizer que a minha entrevista tinha quebrado o recorde lá na rádio Radio China International. Não por causa de mim, não por causa do Otaviano Canduto. Mas a expressão atrai a atenção de todo chinês bem informado e que fala inglês. É um tema importante e a gente está batendo cabeça nisso. Ok. Vamos iniciar então o nosso feito essa introdução. Inclusive, tá vendo? Vamos fazer essa nossa conversa em 2 blocos, porque vai ficar cansativo para o nosso quem assiste nosso canal. Então a gente vai fazer uma parte 1, depois uma parte 2, né? Mas já iniciando, vamos voltar agora para o nosso tema central, que é o problema da pandemia do Covid-19. Eu li um documento seu, já no início de março, e que você já apontava lá, eu acho que foi dia 3 de março, foi publicado no portal 360, né? Um comentário seu, um documento que você fez. E você, naquela quer dizer, um mês atrás, praticamente, mais de um mês atrás, você estava já acontecendo, né, todos os problemas na China, não tinha ainda a dimensão na Europa, muito menos nos Estados Unidos ou Brasil. E você já estava chamando a atenção do problema e o impacto disso nos mercados mundiais. Já estava tendo muita sensibilidade, né, na época, endemia, se iria se transformar em pandemia. Até a Organização Mundial da Saúde não tinha dúvidas ainda o grau de contágio que a endemia à época iria se espalhar para todo o país. E você
você fez uma analogia bacana, você comentou sobre o cisne negro, que a gente não sabe exatamente, ele se refere a eventos raros, inesperados, e que você não sabe exatamente o que é que aquilo dali vai dar, só quando acontece realmente o fenômeno. É, hoje, quer dizer, as coisas estão um pouco mais claras, e na época você apontava alguns caminhos que esses caminhos podem afetar a América Latina. Você como um grande conhecedor da região, e, e eu queria entender melhor quais eram esses caminhos que você tinha apontado como possíveis contágios maléficos ao nosso país e à América Latina. Perfeito. Na verdade, Flávio, eu tinha postado um artigo no America's Quarterly, no dia 20 de fevereiro, né? E apontando, mas naquele momento, a grande presunção, em meados de fevereiro, era que o fenômeno do coronavírus, depois Covid-19, né, ficaria restrito à própria China e alguns vizinhos asiáticos. Então, as implicações que eu tirei daquilo que estava ocorrendo diziam respeito principalmente aos canais de transmissão através dos quais aquilo que estava acontecendo na China ia bater na gente na América Latina. E ali examinei, grosso modo, os canais principais e o turismo, que não é o caso. O turismo chinês na região não era forte, mas bateu fundo na Tailândia, bateu fundo na Malásia, bateu fundo nas Filipinas e outros países da região. Tinha um canal de remessas também, de remessas de imigrantes, e o canal de mercado de commodities. Preços de commodities desabando, independentemente daquilo específico que veio a ocorrer no caso do petróleo, por conta da guerra entre Arábia Saudita e Rússia, etc. Mas os preços de commodities estavam todos desabados. E, evidentemente, dado o peso, dada a importância das commodities para boa parte da região, da América do Sul, dava para se perceber que teria um efeito negativo. Mas eu também, na época, comecei a chamar a atenção, e isso aparece também no artigo do Poder 360, que quando o Covid aterrissa no norte da Itália, caiu a ficha. E caiu a ficha de que aquilo não ficaria restrito à área. E isso causou um choque nos mercados financeiros. Coincide, mais ou menos, com aquela semana nossa de carnaval no Brasil, quando os mercados financeiros começam a desabar. Porque, de certa medida, o choque do coronavírus, choque em que sentido? Imediatamente, desse negócio aqui, não vai ficar restrito à Ásia, e ele já começou a provocar choques de oferta e de demanda, por exemplo, na região. Isso é um detalhe importante. O coronavírus na China é choque de oferta e choque de demanda, mas ele também é choque de oferta, por exemplo, para a indústria no Brasil. A indústria eletrônica, de repente, ficou sem insumos fundamentais e teve que parar, né? Mesmo o México, claro que o México não é tão dependente da indústria mexicana dos insumos chineses, mas também sentiu o baque. E um choque de demanda. Eu posso dizer isso. Naquela semana, é impressionante como o comportamento das pessoas aqui em Washington e lá em Nova York, onde mora minha filha, já começou a mudar. As pessoas já deixaram de ir para restaurantes. As pessoas cancelaram a viagem. Eu mesmo e minha esposa, a gente tinha uma viagem programada para Porto Rico, cancelamos. Ali, independentemente, mesmo antes de medidas de prevenção, medidas de contenção social, como o isolamento, o distanciamento social, fossem aplicadas, a demanda dos serviços da população já havia mudado. E o mercado financeiro já antevê uma queda brutal nos rendimentos das empresas, antes mesmo da crise
se desdobrar nos próprios países. E, verdade seja dita, que o grau de imunidade dos mercados financeiros nos Estados Unidos não estava lá muito alto, porque, afinal, a gente estava vindo de um longo período, particularmente de 2015 para cá, de uma progressão na alavancagem financeira, de uma festa na valorização de ações em relação aos rendimentos das empresas, numa festa de emissão de títulos de dívida corporativa não financeira, com um grau de investimento, mas ali bem próximo do grau especulativo, e uma alavancagem brutal. Os próprios intermediários financeiros, quer dizer, de 2008, 2009 para cá, os bancos saíram de cena como market makers desses mercados, e o lugar deles foi ocupado por instituições financeiras não bancárias, e esse pessoal, dada a busca do rendimento, né, por conta da baixa taxa de juros, por conta do Federal Reserve Bank sendo competente para ir batendo contra a volatilidade quando acontecia alguma coisa, o fato é que a disposição a encarar risco em busca de retorno fez com que o grau de endividamento de empresas, de intermediários financeiros, de investidores institucionais, tivesse muito alto. Então, o choque do coronavírus bate numa estrutura com baixa imunidade e a gente assiste. E aí, o negócio aqui numa estrutura como essa, o que acontece é que, na hora que os intermediários alavancados, os investidores, recebem uma chamada de ordem, uma margin call, para poder cobrir, né? Eles são obrigados a vender o que tem na carteira, e quando eles todos começam a vender, a gente tem o que a gente assistiu, que foi uma liquidação de ativos, né? Ou seja, a crise financeira reflete o choque do coronavírus, mas ela tem uma dinâmica própria. E aquilo já estava, o meu artigo no American Sport e depois no Poder 360 chamou a atenção para o que podia acontecer, e evidentemente que aí mercados emergentes, como o Brasil e outros, se tornam parte desse processo de liquidação de ativos para comprar títulos do Tesouro norte-americano. E o fato é que hoje o último relatório que eu vi do Institute for International Finance, do IIF, mensurou algo como 95 bilhões de dólares que foram retirados de mercados emergentes do final de janeiro para cá. Isso é o maior volume registrado na história de dinheiro sacado em mercados emergentes. E esse é, evidentemente, um canal que está afetando tudo, não só o mercado emergente, mas os países em desenvolvimento. Otaviano, e também o que possa ter também alimentado toda essa desconfiança é a discussão que, inclusive, hoje a gente está presente sobre o distanciamento social ou não, vis-à-vis. Ou seja, a Europa, inclusive o prefeito de Milão, depois se arrependeu por não ter tomado medidas mais sérias antes. O próprio presidente Trump mudou radicalmente de posição, mas esse período de aprendizado, se deveria ou não ter um distanciamento, um shutdown mais forte, horizontal, que realmente todo mundo, isso também adicionou elementos de incerteza em todos os mercados, você não acha? Sim, sim, porque tudo aquilo a que me referi antes, na sua primeira pergunta, disse respeito a choques sobre os países, né, em desenvolvimento, emergentes e os outros. Quando, na verdade, para além desses choques, em complemento a esses choques, cada um desses países vai atravessando o seu próprio drama de ter que lidar com a difusão do coronavírus, com seus próprios choques de oferta e choques de demanda. E aí é impressionante como em um mês, quase que uma sequência, né? Aí você tem Europa, difunde da Itália para o resto da Europa, Espanha, França, Unidos, aí depois os Estados Unidos, e aí vem logo em seguida Brasil,
quase simultâneo, e agora a gente está vendo na África inteira, está vendo na Índia e assim por diante. Então, cada um desses países há o dilema de como enfrentar. E aí acontece o seguinte, existe esse falso dilema entre a economia e a saúde, como se fosse possível, como se fosse imaginável que você pode deixar a coisa correr solta e a economia continuar intacta. Uma das coisas que estão claras em relação ao Covid-19, que é a fonte principal da preocupação, é a disseminação rápida e, ao mesmo tempo, escondida, porque as pessoas têm o vírus, podem não manifestar, mas continuam contaminando naquele período. E, em todos os casos, é o que aconteceu com clareza em Wuhan, e aconteceu com clareza na Itália, está acontecendo na Espanha, está acontecendo em Nova York. É que, dada essa velocidade justamente da contaminação, aquela parcela da população que precisa do sistema de saúde clínico, os ventiladores mecânicos, ela cresce brutalmente e não há como aumentar a oferta desses serviços clínicos da noite para o dia, nem nos Estados Unidos. E isso faz com que, na verdade, os médicos sejam obrigados a optar por quem morre e quem não morre. É um relato dramático, né? Mesmo tendo um suposto custo econômico, porque tem, não dá para negar isso, é importante alongar a curva para evitar esse custo. Agora, quem acha, eu recomendaria, por exemplo, olhar a experiência histórica anterior que a gente tem como referência, que foi a flu, que foi a epidemia da gripe de 1918, que matou tanta gente no mundo. A gripe espanhola, né? Isso, que é injusto chamar de gripe espanhola. Porque ela veio dos Estados Unidos. No fundo, não importa de onde vem a gripe, de onde vem é um problema esse negócio, porque isso dissemina o preconceito, essa coisa de chamar de gripe chinesa, gripe americana, etc. Está um problema na África. Eu converso com os meus colegas, ex-colegas do Banco Mundial, que moram na África, e está todo mundo preocupado com esse tipo de sentimento em relação à gripe. Pois bem, voltando. Dada a experiência histórica dos Estados Unidos, mostrou ter um trabalho, Sérgio Correia e outros, um trabalho feito por 3 economistas do Federal Reserve Bank, que compararam as experiências das cidades norte-americanas na gripe de 1918. E, naquele tempo, algumas cidades tiveram a iniciativa de fazer como Lodi, na Itália, ao contrário de Bérgamo, na Itália, e algumas das cidades adotaram distanciamento social, políticas similares, bem cedo e de maneira drástica. E outras deixaram a coisa correr frouxa, como no Brasil, inclusive o próprio presidente Bolsonaro aludiu. Pois bem, o que o estudo desses economistas mostrou, com clareza, é que não só o resultado em termos de saúde das cidades americanas que adotaram a política de contenção, de confinamento, foram bem melhores do que o das outras, desastroso, como até do ponto de vista econômico, as cidades que tiveram melhor desempenho depois foram aquelas que adotaram as políticas. É uma loucura. Escuta, vamos supor que, da noite para o dia, os governadores estaduais decidem, ok, vamos suspender esse negócio do confinamento social. Então, é claro que a situação atual é um drama, particularmente para o vendedor de acarajé, para o vendedor de coisas que precisa da rua. Mas você acha que as pessoas, sabendo dos riscos de contaminação, vão simplesmente consumir esses produtos e dar a essas pessoas fonte de renda do jeito que as coisas estão? Não vão. Claro, exatamente. Não existe essa tal coisa louca de liberar. Porque senão a gente vai ter morte, bem mais mortes, e não economia. Tá vendo? Hoje na Folha de São Paulo, hoje 5 de abril, não sei se você chegou a ver, o Stiglitz,
ele vem fazendo sérias críticas tanto ao Trump como ao Bolsonaro, que são dois líderes contra. Quer dizer, o Trump mudou um pouco de posição, mas dois líderes que no momento crucial eram para ter tido uma outra posição. Mas depois a gente volta nesse ponto. Eu quero encaminhar aqui uma segunda reflexão, e eu pediria que eu vou colocar a reflexão para deixar já para o segundo bloco da nossa conversa. Para quem está inscrito vai ficar curioso em saber qual o pensamento do Otaviano sobre essa questão. Mas certamente esse problema vai passar, ninguém sabe se vai levar 2, 3, 4 meses, né? As pessoas talvez lá na frente voltem aos poucos, passando aí o ponto crítico, voltem aos poucos aos trabalhos, com certas precauções, com certos protocolos. E aí, a preocupação nossa de economista, né? E também, Otaviano, nós como somos formados na ciência, a nossa linguagem é a científica, né? A gente não tem uma outra linguagem que não o que é que a ciência nos diz sobre esse tema, tanto do ponto de vista aí da questão da questão médica e científica, mas como questão econômica envolvida nessa discussão. Então, uma preocupação nossa é como é que a gente vai ter a retomada disso. Você tinha alertado que talvez no começo, se eu estiver enganado, poderia ser em V, ou seja, cai rápido, mas talvez suba rápido. Mas parece que agora a gente já tem dúvida que pode ser em U, ou seja, cai rápido, fica um período estagnado e depois volta, né? E diferente da crise de 2008, essa crise ela não destrói os fundamentos da economia, né? Ela é um outro tipo de choque, mas não é um choque na tecnologia da economia, né? Não é um choque nos fundamentos. Então, assim, o que nos leva a tentar, e aí até uma provocação que eu faço a você, é dizer, o que é que você imaginaria, eu sei que é uma reflexão, mas o que é que você imaginaria, como seria essa retomada na América Latina, particularmente o nosso país, o Brasil? Olha, grande Flávio, acho que temos que fazer uma distinção aí entre o extraordinário. Espera um pouco. Eu vou terminar esse bloco, fica aí e a gente volta para o segundo bloco, caminhando